A paz do Senhor, amada igreja, muito boa noite. Mais uma vez estaremos juntos, trazendo pão diário para a igreja. Amém, irmãos? Hoje nós vamos meditar no Salmo 133, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai falar sobre a união verdadeira. Nós vamos entender o que vem a ser a união verdadeira vista da parte do Senhor. Como é que Ele espera que nós vivamos ou tenhamos uma união verdadeira. Amém? Por isso, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 133, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, diz assim a bendita palavra do Senhor. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, louvados e amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, então nós vamos começar a ter um entendimento baseado nesse salmo, como é que o Senhor vê a união verdadeira, amém? Então, em primeiro lugar, ele diz o seguinte, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a gente já começa a entender que Deus, ele quer nos mostrar, Ele quer nos orientar como é que nós devemos verdadeiramente vivermos em união. Para isso eu vou começar com um exemplo. No momento em que o apóstolo Paulo e Barnabé, eles têm uma contenda entre eles. E também houve com outros discípulos também. Mas interessante é a gente entender que entre Paulo e Barnabé houve um desentendimento, mas eles entendem a importância do convívio social, porque havia um objetivo, um fim maior do que aquilo, maior do que aquela discussão, aquele conflito. Eles entenderam que aquilo ali, o objetivo era o quê? Era falar do Evangelho do Senhor Jesus, amém? Então por isso que mesmo tendo aquela contenda, eles permanecem unidos e saem em campo para realizar a obra do Senhor. Então, a gente precisa entender então que a união fraternal dentro do lar, dentro da igreja, na família, no ambiente de trabalho, ela tem que transcender qualquer coisa que venha impactar ou que tentarão influenciar essa união. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente entende que então ela tem que ser algo superior. A união fraternal, esse elo de ligação entre o ser humano, ela tem que estar num nível bem maior. É só a gente olhar então o que houve com o apóstolo Paulo e Barnabé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que começar a ter uma mente renovada em cima de um entendimento básico que aconteceu nas Escrituras e que nós enxergamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o salmista, ele diz assim pra gente, ó, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce a barba de Arão e que desce a orla de suas vestes. Então ele faz a comparação da união fraternal com o óleo da unção. E como é que funcionava o óleo da unção? O óleo da unção, ele ungia os sacerdotes, né? Vinha da cabeça até a orla das suas vestimentas. Também ungia também os utensílios da casa do Senhor, amém? Mas não fica por aí. Agora, era um óleo precioso, era um óleo muito precioso. Ele era tão precioso que ele era apenas só quem podia utilizar desse óleo eram os sacerdotes. O povo, eles não podiam usar desse óleo. Era vetado o uso desse óleo pelo povo, agora era aberto, era livre a união fraternal. Então, a gente começa a ver a comparação de algo tão precioso, né, que é o óleo da unção, com a união fraternal. Amém? Porque assim diz a palavra do Senhor, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso sobre a cabeça.
amém? Que é o óleo da unção. Então, irmãos, agora nós entendemos hoje que o óleo da unção, ele era apenas permitido para os sacerdotes, mas a união, a unidade fraternal, o amor entre os irmãos, isso era aberto para todos. Amém, irmão? É muito lindo. É muito lindo. Por que eu chamo a atenção da unidade, da união fraternal, comparando ao óleo da unção, que é algo tão precioso? Porque o óleo, ele arremete ao Espírito Santo de Deus. Amém? O óleo, o azeite era o Espírito Santo de Deus que ele através desse óleo, ele descia sobre a cabeça do sacerdote e ungia todo o seu corpo. Amém, irmãos? Então, é grandioso o objetivo da união fraternal. Quando eu falei no início que ele supera, ele ultrapassa o limite de qualquer coisa que pode acontecer entre 2 ou 3 pessoas nessa unidade, ele transcende, ele ultrapassa. Porque é como nós vimos aqui, o salmista ele compara com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, o que ele faz? Ele separa ou ele une? Ele une, ele aproxima. Amém, irmãos? Então isso chama atenção para que nós tenhamos a visão que ter relacionamento com pessoas que pensam diferentes é algo difícil, porque cada um literalmente tem um objetivo. Não deveria ser assim. Dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro da igreja, o objetivo deveria ser único: a adoração ao Senhor, o amor fraternal, a unidade no Senhor Jesus, amém? Quando viesse para sua casa, no seu trabalho, também deveria ter o mesmo foco. Só que isso, devido à falta de visão, devido à falta de entendimento, isso é perdido. Então o objetivo dessa noite é trazer essa informação para que você possa manter sintetizada na sua mente, amém? E guardar de forma preciosa a união fraternal. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Interessante que mais embaixo, no versículo 3, ele vai dizer: é como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes Sião. Eu fui pesquisar e eu vi que o Monte Hermon, ele tem 2.814 metros de altitude, bem alto, né, irmão? E interessante que em volta do Monte Hermon está Sião, está Jerusalém. Então, todas as cidades abaixo do Monte Sião, ela era contemplada com um orvalho do Monte Hermon. Amém? Então, a cidade de Jerusalém, a cidade de Sião, que é a cidade de Deus, ela no verão era muito quente, mas muito quente mesmo. Só que o Monte Hermon, ele é coberto, a parte superior dele, com nuvens e com neve, bem geladinho. Então, imagina o verão, aquele sol quente, aquele mormaço subindo, mas o orvalho de Hermon, ele descia sobre Sião. Aí isso me trouxe uma visão. A gente observa que Deus, ele utiliza, o Monte Hermon para abençoar Sião, todas as cidades de Jerusalém ali embaixo, sem fazer acepção de cidades, acepção de ritos, acepção de nacionalidade. Amém? É para todos que estavam ali naquela cidade de Sião. Louvado seja o nome do Senhor. Assim tem que ser o seu lar. O seu lar, você tem que entender que a bênção do Senhor, ela tem que alcançar a todos dentro do seu lar, dentro da sua casa, da mesma forma. Os irmãos, os filhos, a esposa, a parentela, a prima, que tiver ao lado, todos têm que ser tratados no amor fraternal, assim como o Senhor Deus, ele nos exemplifica através do orvalho de Hermon que cai sobre Sião, sobre a Jerusalém. Amém, irmãos? É algo muito precioso e algo muito lindo. Amados, tudo isso é para que você possa ter um entendimento do amor do Senhor com relação à união fraternal entre os seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. E mais embaixo ele diz assim, olha, em seguindo, dando prosseguimento: então, como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aí a gente parte para observar de Sião. O Senhor ordena a sua bênção sobre os que obedecem a sua palavra. Irmãos, se você quer ser abençoado,
da parte do Senhor, você tem que obedecer à palavra de Deus. A gente observa que o Monte Hermon, o orvalho descia sobre todas as cidades, sobre todo o povo que vivia naquela... Mas nem todos ali eram judeus, nem todos eram povo hebreu, nem todos eram povo de Deus. Não era, mas a bênção concedida através do orvalho do Monte Hermon caía sobre todos. Sobre todos. Agora nós estamos falando agora sobre a bênção, porque dali é que o Senhor abençoa a toda a humanidade, a todo o povo. Mas que povo? Ao povo que obedecem à palavra de Deus. E que bênção viriam? E que bênção é essa que nós estamos tratando nessa noite? Amados, a bênção que o Senhor tem para mim e para você não é carro, não é casa, não é viagens, não é patrimônio, não é reinos, não é terras, não é dinheiro. Não é essa a bênção que o Senhor, Ele ordena de Sião. Ele ordena de Sião é a salvação em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa é a bênção verdadeira que o Senhor quer dar para mim e para você, quer dar para aqueles que obedecem a sua palavra. Muitos de nós, entramos na igreja, ouvimos a palavra, só somos ouvintes, mas nós não aplicamos a palavra do Senhor em nossas vidas. Tem como você ser abençoado? Eu faço uma pergunta, tem como você ser abençoado se você é só ouvinte e não é o tipo da pessoa que aplica no seu dia a dia a palavra do Senhor? Hoje nós estamos falando do amor fraternal, amém? Estamos falando sobre bênçãos. Estamos falando que a bênção verdadeira não é carro, não. A bênção verdadeira é a salvação no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É algo muito precioso. As demais bênçãos que nós falamos, carro, casa, automóvel, imóveis, isso você também pode alcançar. Porque observem que não só aqueles que obedecem à palavra de Deus alcançam esses bens. Não só, não é verdade? O ímpio também alcança. Por quê? Porque eles trabalham, porque é através do suor do seu rosto que eles adquirem esses bens. Amém, irmãos? Então não vamos confundir qual é a bênção que o Senhor tem para mim e para você. Agora está lá em Gênesis, que do suor do seu rosto nós sustentaríamos as nossas famílias, nós poderíamos adquirir bens, não é verdade? A gente começa a entender dessa forma, mas tem que ser como, irmão? Suor do seu rosto. Aí eu sempre clamo para os jovens, estudem, jovens, estudem, invista na sua juventude como estudando, aprendendo, ganhando conhecimento, porque mais cedo ou mais tarde você vai estar diante do concurso público, do concurso federal, de um concurso de uma grande empresa, e só vai passar quem é o melhor. Para isso é preciso que você soe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar com você nessa noite. Amém? Querido Deus e querido Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus. Uma palavra que vem dos céus, ó Deus. O salmista Davi, ó Deus, ele fala para nós que somos o Teu povo, ó Deus. O que é viver em união? Ó Pai querido, ajuda, ó Deus, o Teu povo, ó Deus, a viver em união, ó Deus. Traga a memória do Teu povo, ó Deus, viver em união, ó Deus. Não é ser algo isento de conflito, ó Deus, como foi apresentado na Tua palavra. Paulo e Barnabé, ó Deus, apóstolo Pedro e outros tiveram grandes conflitos, ó Deus, mas eles tinham algo em comum, ó Deus, que era o Teu evangelho, ó Deus. Senhor Deus, coloca nas famílias, ó Deus, o amor, ó Deus, o amor fraternal, ó Deus, que tem o objetivo que é manter a família sólida, a família unida, ó Deus, a família unida em Cristo Jesus, ó Deus. Ó Paizinho, em nome de Jesus, ó Pai, contempla os Teus filhos, ó Deus, contempla-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e até amanhã no próximo Pão Diário. Amém?